Então, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de ciências. O último conteúdo que nós vimos foi tabela periódica, certo? Nós vimos os modelos atômicos, né, de cada cientista. E depois vimos tabela periódica. E hoje nós vamos iniciar estrutura atômica e distribuição eletrônica, certo? Dando continuidade ao conteúdo. Então, observem aqui as principais características dos átomos, né? Começando pelo número atômico, certo? Então, se eu for lá na tabela periódica, né, que é a tabela periódica, observa-se, né, o númerozinho, ó, esse númerozinho lá no canto superior. Esse númerozinho no canto superior, ele é chamado de número atômico, certo? É chamado de número atômico, ok? E na tabela periódica eles estão em ordem crescente, ó. Hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10 e assim por diante. Então estão organizados em ordem crescente de quê? De número atômico, certo? Um elemento químico, ele é identificado pelo número atômico dele, certo? E o número atômico nada mais é do que o número de prótons que o átomo tem no núcleo, né? Como nós vimos nos modelos atômicos. O átomo, ele é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo tem os prótons de carga positiva e os nêutrons, e na eletrosfera, ao redor do núcleo, tem o quê? Os elétrons de carga negativa. Então, essa letrazinha Z aqui, ela representa o número atômico. Z é o número atômico, que também é chamado de número de prótons. Por exemplo, aqui o cloro, o número atômico é 17. Então, o número de prótons é 17 e o número de elétrons é 17. Por quê? Porque quando o átomo ele é eletricamente neutro, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Outro exemplo aqui é o sódio, né? O sódio, o número atômico dele é 11, então o número de prótons é 11 e o número de elétrons é 11. Então, quando o átomo ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, esse átomo é eletricamente neutro, ele não possui carga. A partir do momento que ele passa a ter uma carga, ele se transforma em um íon. Quando essa carga é positiva, ele tem tendência a perder elétrons. Quando essa carga é negativa, ele tem tendência a ganhar elétrons. Então vamos passar para frente, né, minha gente? O número de massa, quer dizer, o átomo tem o seu número atômico e o seu número de massa. Cada elemento químico tem um número de massa, que também eu encontro lá na tabela periódica, o número de massa, certo? O número de massa é representado pela letra A, que é a soma do número de prótons, que é o número atômico, com o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, A é igual a P mais N, ou seja, massa é igual a prótons mais nêutrons. Certo? Então, número atômico é representado pela letra Z e o número de massa é representado pela letra A. E a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Como tanto o número de prótons quanto o número de nêutrons são inteiros, o número de massa sempre será um número inteiro. O número de massa é, na verdade, o que determina a massa de um átomo, pois os elétrons são partículas com massa desprezível, ou seja, os elétrons têm massa o quê? Desprezíveis, não tendo influência significativa na massa dos átomos. Aí você vê aqui agora um exemplo do cálcio, né? Se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que o cálcio, ó, esse elemento aqui, o cálcio Ca, ele tem número atômico 20. Certo? Então, o número atômico dele, que também é o número de prótons. Se eu voltar lá, certo? Eu vou ver aqui, ó, o Z, que é o número atômico, é igual a 20. Então, prótons é igual a 20. E a massa vai ser quanto? A massa é 40. Então, lá na tabela periódica, a massa é 40. Certo? O número de massa é 40. Então, massa
é igual a prótons mais nêutrons. Então, massa é igual a 40, é igual a prótons, que é 20, mais nêutrons. Então, nêutrons eu não sei. Então, eu vou pegar a massa e diminuir de prótons. 40 menos 20 deu o quê? 20. Então, é exatamente o quê? O número de nêutrons desse elemento. O cloro, se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que o cloro, o número atômico dele é 17, certo? E o número de massa está aqui bem embaixo, é 35,45, 36. 35 o número atômico dele. Desculpem, o número de massa dele, certo? Então, o número número atômico é 17 e o número de massa é 35, ok? Então, vamos voltar aqui para a gente ver como foi que ficou. Então, massa é igual a prótons mais nêutrons. A massa que eu disse para vocês do elemento cloro é 35. E do elemento do prótons, o número de prótons do cloro é 17. Então, 35 menos 17 vai dar o quê? 18, que é o número de nêutrons do elemento. Então, vamos passar para frente. O elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Por exemplo, eu tenho o oxigênio, O2. O2 é o gás oxigênio. Então, ele tem 2 átomos de oxigênio na sua estrutura. Mas ambos têm o quê? O mesmo número atômico, certo? Ambos têm o mesmo número atômico. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver aqui, que o número atômico do oxigênio é o quê? É 8. Então, seja lá qualquer substância ele esteja presente, o número atômico dele vai ser o quê? 8, certo? Então, passando para frente. Atualmente, conhecemos o total de 115, que na realidade não é mais 115. Essa informação ela está um pouco atrasada, né? Nós já temos o quê? 118 elementos, né? Quando era 115, agora nós temos 118 elementos químicos, dos quais são encontrados na natureza e outros foram criados, ou seja, são encontrados de uma forma artificial, certo, minha gente? Vou voltando aqui para a gente continuar a explicação. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho do elemento químico? Eu tenho a representação da IUPAC, né? O que é a IUPAC? É uma sigla inglesa que significa União Internacional da Química Pura e Aplicada, né? E ela representa os elementos assim, Ao representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo, seu número atômico e o seu número de massa. Então, X é um elemento químico qualquer da tabela periódica, né? No caso, por exemplo, cálcio, 20, magnésio, 12. Aí, no caso, eu vou substituir X pelo símbolo do elemento que tem lá na tabela periódica. No canto superior direito ou esquerdo, vai aparecer o seu número de massa. E no seu canto superior inferior direito, vai aparecer o quê? O seu número atômico, ou número de prótons. Aí, um exemplo aqui, o sódio. A massa do sódio é 23. E a massa a massa do sódio é 23. E o número atômico dele é 11. Então, prótons é igual a 11, que é igual ao número atômico. Se o número atômico é 11, o número de prótons é 11. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Se a massa é 23 e o número atômico é 11, 23 menos 11 dá o quê? 12, certo? Então, essa é a representação de um elemento. Então, toda vez que você tiver um númerozinho no canto superior direito ou esquerdo, superior em cima, você vai ter o quê? O seu número de massa. E no canto inferior, ou seja, embaixo, eu tenho o quê? O número atômico do elemento que eu encontro lá na tabela periódica, ok? Aqui, né, é uma atividadezinha que vocês irão fazer no caderno de vocês, certo? Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada um
dos seguintes elementos. Então aqui é muito fácil, ó. Eu vou só dar o exemplo do carbono. Ó. O carbono, aqui é a massa, o 12 é a massa, e aqui é o quê? O seu número atômico. Como a questão está pedindo o número de prótons, eu sei que prótons é igual ao número atômico. Então, se o número atômico do carbono, é 6, então o número de prótons também será 6. E no caso aqui, o número de nêutrons vai ser a massa menos prótons, certo? 12 menos 6 vai dar o quê? 6. Então, essa questãozinha, vocês irão resolver no caderno de vocês, certo? E o número de elétrons, quando o átomo não apresenta uma cargazinha aqui em cima, nem positiva e nem negativa, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Então, vamos passar para frente. Aqui eu tenho a tabela, né, que eu coloquei para vocês a gente consultar. A tabela periódica hoje, ela existe para ser consultada, certo? Ela existe para ser consultada e não para ser decorada, ok? E agora nós vamos passar para a distribuição eletrônica, né? Então, a distribuição eletrônica significa o quê? Distribuição de elétrons. E pelo o último modelo atômico, né, de Bohr, que complementou o modelo de Rutherford, ele confirmou que os elétrons estariam ao redor do núcleo do átomo em órbitas e que cada órbita comporta um número X de elétrons, e essas órbitas eles chamaram de quê? De camadas, né? Um problema para os químicos era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam ao redor dos átomos, dando-lhes as características de reação observadas em nível macroscópico. Ou seja, nível macroscópico é aquilo que está ao olho nu, aquilo que eu posso ver. E ao nível microscópio, né, que pode ser visualizado através de um microscópio. Foi o cientista americano Linus Pauling quem apresentou a teoria até o momento mais aceita para a distribuição eletrônica. Então não esqueçam, distribuição eletrônica nada mais é do que a distribuição de elétrons. Linus Pauling, químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais. Vamos para frente. Aqui nós temos a distribuição dos elétrons nas 7 camadas. Existem 7 camadas, que são foram chamadas, né, de camadas e designadas pela de letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. Então é assim, aqui é o núcleo do átomo, e aqui ao redor desse núcleo eu chamo de eletrosfera, certo? Essa eletrosfera onde estão os elétrons. E cada orbitazinha dessa são as camadas eletrônicas. Então, à medida que um elétron está mais afastado do núcleo, maior será a sua energia. Mais próximo do núcleo, menor será a sua energia. Por quê, professor? Porque o núcleo é eletricamente positivo e a tendência é que ele atrai as cargas negativas, que são os elétrons, então ele perde energia. Então, mais distante do núcleo, eles estão mais livres, certo? Cargas de sinais contrárias, elas se atraem, certo? As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P, Q constituem os primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível de energia, respectivamente. Vamos passar para frente. E aqui nós temos a representação. Nós temos os níveis de energia, que vai de 1 a 7. Nós temos as camadas, né?
KLMNOPQ. Ou seja, o nível 1 é a camada K, que comporta 2 elétrons. Então, voltando aqui. Na camada K, observem aqui, ó, que só tem 2 elétrons, um bem aqui, ó, e um aqui, ó, na órbita do K, certo? Comporta no máximo 2 elétrons. No nível 2, que é a camada L, comporta 8. Então, se eu voltar aqui novamente, eu vou ver o quê? Eu vou ver na camada L quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 elétrons ao redor do núcleo. Então, observe sucessivamente o número de elétrons que eu vou ter em cada camada a partir do núcleo do átomo, certo? A partir do núcleo, eu vou ter o número de elétrons, certo? Em cada camada dessa, certo? Não é qualquer quantidade, não é qualquer posição que esses elétrons se encontram, certo? Camada M, 18 elétrons, AN, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2. Alguns autores admitem até 8. Nós vamos admitir até 2 mesmo, ok? Vamos para frente. Essas camadas, que são chamadas camadas, né? Que são os níveis na realidade, elas foram subdivididas em subníveis, né? Que subníveis são esses? S, P, D e F. Subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P, que comporta no máximo 6. Subnível D, que comporta no máximo 10. Subnível F, que comporta no máximo 14 elétrons. Certo? Então, é o número máximo de elétrons. Eu posso ter menos elétrons em cada subnível desse? Posso. Eu só não posso ter mais do que essas quantidades. E aqui só foi uma designaçãozinha, né, para os subníveis, que isso aqui não importa muito não. Vamos para frente. E aqui nós temos o diagrama de Linus Pauling, né? Que foi o criador desse diagrama que possibilita a distribuição eletrônica. Então, observem aqui, ó, de 1 a 7 é o subnível S. Cada subnível S aqui, eu vou ter 2 elétrons. Quer dizer que aqui no expoente eu vou ter 2 eletronzinhos. No P6, no D10 e no F14. E aqui é a ordem da distribuição, certo? 1S2... 2S2, 2P6, 3S2. E aqui embaixo eu tenho a ordem crescente de energia. À medida, como eu disse para vocês anteriormente, à medida que o elétron se distancia do núcleo, mais energia ele vai ter. Então, o 7 ele vai estar mais distante do núcleo. Então, observem aqui, ó. Acompanhe aqui a distribuição do elemento 19, que é o potássio, né? Lá na tabela periódica, se eu voltar lá, né, que eu vou voltar, o potássio tem número atômico, tá? Cadê? Aqui, 19 é o número atômico dele. Como é que eu vou fazer a distribuição eletrônica do potássio? Eu vou fazer a distribuição do potássio usando esse diagrama, ó. Esse diagrama, ele não muda, ele é sempre assim. De 1 a 7, S2... de 2 a 7, P6, de 3 a 6, D10 e de 4 a 5, F14. Então, se o número atômico é 19, então a distribuição eletrônica fica assim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1. Ah, professor, mas aqui não é 4S2, mas para completar 19, eu precisei só de um elétron. Então, somando 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 6, 20. Mas não é 19? Então, eu tiro esse elétron do último distribuído. Professor, por que é o último distribuído? Pelo diagrama, a distribuição começa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2,
3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6 e assim sucessivamente na diagonal de cima para baixo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, certo? Vamos para frente. Então, observe aqui, como o número atômico é 19, então vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Professor, mas aqui é 2. E eu não já disse para você que é 2 se fosse o número atômico 20. Como é 19, só fica 1. Então você vai somando ó, esses expoentezinhos aqui, usando a regra da diagonal, somou, quando for o último, parou. Completou 19, parou. Então, a distribuição eletrônica, na realidade, do potássio é essa aqui. Se fosse o cálcio, que o número atômico é 20, aí seria toda essa distribuição aqui, e aqui seria 4S2, porque completaria 20. Note que o último subnível preenchido comporta 2 elétrons, mas é necessário somente um para completar o 19. Então, no último nível distribuído, ó, pelo diagrama, né, esse diagrama é 2 elétrons, mas como eu preciso só de um, vai ficar só um, ok? Vamos para frente. Aí eu tenho a distribuição eletrônica de íons, certo? O que são íons? São átomos que têm tendência a perderem ou ganhar elétrons. Se esse átomo ele tem tendência a perder, ele vai ter uma cargazinha positiva, certo? Que é o caso do sódio aqui, ó. Aqui é uma carga positiva, é porque não está aparecendo direito, é uma carga positiva, certo? Então, os íons têm tendência a perder ou ganhar elétrons. Os átomos que têm tendência a perder elétrons são chamados de cátions. Como nós vimos lá na tabela periódica, são classificados como metais, têm tendência a perder elétrons, os cátions. E os elementos que têm tendência a ganhar elétrons são os ânions, certo? Que são os elementos da tabela que são os não metais. Então, observe uma coisa. Aqui eu tenho sódio, número atômico 11. Como é que fica a distribuição eletrônica dele, sendo que ele não tem carga? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Somando os expoentes, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4 mais 6, 10, mais 1, 11. Completou? Ok. Só que aqui embaixo, o sódio tem uma carga positiva. Então, significa, se ele tem uma carga positiva, que ele está perdendo um elétron. De onde é que ele vai perder esse elétron? Ele tem 11, vai perder um, vai ficar com quantos? Com 10. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Cadê o outro elétron? Ele perdeu aqui, ó, em cima, ó, perdeu esse último elétron aqui, certo? Ele perdeu, ok? Então, acontece isso quando ele é um íon, quando tem carga positiva ou negativa. O ferro, número atômico 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Então, eu vou voltar aqui para você ver o diagrama. Ó. O ferro, 1S2, 2S2, 2P6 está nessa ordem. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Completou 26, parou. Certo? Mas como ele tem uma carga 2 mais, aqui é uma carga mais. É porque aqui não aparece direitinho, é 2 mais. Certo? Como a carga é 2 mais, ele vai perder 2 elétrons. De onde é que vai ser retirado os 2 elétrons? Do último distribuído? Não, da última camada, que no caso é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser retirado daqui. Então, ele vai perder os 2 elétrons daqui, ficando com 24 elétrons. Aí eu tenho outros exemplos, né? O ferro, 3, ele vai perder 3. Agora, o cloro aqui tem uma carga negativa. Eu disse para vocês que carga positiva ganha, carga negativa perde. Foi isso que eu disse? Não. Carga positiva perde, carga negativa ganha. Carga positiva são os cátions, carga negativa são os ânions. Certo? Então,
O cloro, o número atômico dele é 17 aqui, ó, como vocês estão vendo. Se você perceber, o cloro, ele tem 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, ou mais 5, 17. Pronto. Não tem carga, então o número atômico dele é esse. Já o cloro negativo, ele ganha um elétron. Então, se ele tem 17 e a carga é negativa, ele ganha 1. Então, fica P6, que ainda comporta mais um elétron aqui. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Certo? Porque ele ganhou mais um elétron. Aqui eu tenho uma atividadezinha extra que vocês irão tentar resolver. Vão resolver no caderno e vão me enviar, né, uma foto, ou então vão colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Para quem tem acesso, coloque lá no Google Sala de Aula, ou então me envie uma foto que eu preciso dessas atividades realizadas, ok? Para mim pontuar vocês. Então eu agradeço cada um de vocês que irão assistir esse vídeo e espero que cada um de vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem e que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem em casa, certo? Que muito em breve nós nos iremos nos encontrar, ok? Um grande abraço a todos.